Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Jovem Entrevista. Hoje vamos entrevistar o Gustavo Vilela, que é formado em Ciências Biológicas pela Unesp. E, fazendo Ciências Biológicas, ele teve habilitação em Gerenciamento Costeiro e Biologia Marinha. Boa noite, Gustavo, tudo bem? Boa noite, Guilherme. Tranquilo. Agradeço por ter aceitado aqui o convite do canal. O senhor que atualmente é professor, né, na área de ciências biológicas. E aí a pergunta Sim. que eu começo, o senhor sempre gostou de biologia? Sempre foi uma escolha a biologia? Bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Não sei que horas vocês vão estar assistindo. É, Biologia foi algo que, para mim, o termo só fui conhecer com meus 14, 15 anos, entender o que era biologia. Porque na escola eu tinha, né, ciências no fundamental, aí tive biologia mesmo no ensino médio, mas como escola pública é bem diferente da escola particular e etc., a gente não é muito instigado. Eu entendia o que a biologia estudava, mas não entendia a grande área que ela podia abranger. Mas sempre gostei muito de bicho, de natureza, né? Sempre fui meio um pé atrás com o ser humano, sempre tive mais afinidade por qualquer outro animal que não o ser humano. Então, obviamente, eu tinha essa paixão, assim, né? E aí, uma hora, eu resolvi que talvez para alcançar alguns ideais que eu tenho na minha vida, a biologia seria um caminho, entendendo para onde que ela ia. Aí eu resolvi ir para esse caminho da biologia. Então, dá para dizer que eu sempre gostei muito da área. Hoje, entendendo o que ela é, eu gostei muito. E atualmente, o senhor trabalha onde? É, Atualmente estou trabalhando no Santa Felicidade, no Colégio Santa Felicidade, que é uma escola particular aqui de Jundiaí. Ela tem uma metodologia bastante alternativa de ensino, diria que da região Sim. é a mais alternativa de todas, e é um dos motivos que eu estou lá, porque eu acredito muito nesse tipo de educação e não na educação tradicional, né? Então, nesse momento, estou trabalhando lá e só lá por enquanto. E uma pergunta que eu tenho curiosidade, se pudesse, faria para todos os professores. Como foi o seu primeiro dia de aula? Dando No, aula, né? no Santa ou como professor? Como professor. Então, como professor, foi uma experiência bastante interessante que foi na universidade. Eu, no meu segundo ano de faculdade, na verdade, no meu primeiro ano de faculdade, no finalzinho do primeiro ano, como eu entrei bem mais velho na faculdade do que a maioria das pessoas, dos adolescentes entram, né? Eu entrei com 25, a Uhum, galera entra geralmente com 18, né? Então, eu sim. já entrei um pouco mais maduro com relação a esse tipo de abordagem. E aí, obviamente, mesmo por ser primeiro anista, eu fui convidado a dar aula num cursinho que a Unesp oferece em quase todos os campos que tem da Unesp, que é o cursinho popular, cursinho Unesp, né? Pré-vestibular. Uhum. E aí foi nesse momento que eu tive minha primeira experiência como professor. Inclusive, eu comecei lecionando física no cursinho, a disciplina de física, que eu sempre gostei muito, sempre tive muita afinidade com essa área. E aí esse foi o primeiro momento que eu tive como aula. E foi assim muito interessante na minha perspectiva, porque uniu várias coisas que eu gosto muito. Eu gosto muito de levar o conhecimento para outras pessoas. Eu gosto muito de aprender e compartilhar esse conhecimento. E obviamente num cursinho que era popular, então eram adolescentes, crianças que não tinham muita renda, então eles podiam fazer parte do cursinho. Então eu acabei unindo vários ideais meu, né, que é ajudar quem tem mais dificuldades na nossa sociedade e além de tudo poder compartilhar o que eu aprendo, né? Então, a sua primeira oportunidade foi já dando aula já? A sua primeira oportunidade de emprego, vamos dizer assim? Não, eu antes de fazer faculdade, né, eu trabalhei bastante tempo antes, né? Eu comecei a trabalhar com 12, 13 anos como garçom. Aí, com os 16 anos, eu passei por padaria, trabalhei com lanchonete, eu trabalhei muitas coisas até entrar na faculdade, né? Trabalhei Uhum. com escritório de contabilidade, trabalhei como repositor de supermercado, trabalhei como vendedor de curso de inglês. Ou seja, eu tive várias experiências que foram me dizendo: isso eu não quero fazer mais na minha vida, isso eu não quero fazer mais na minha Entendi. vida. Então eu Mas fui todas te eliminando ajudou, né? isso, elas vão te direcionando, na verdade, né? Porque você vai entendendo o que você realmente gosta.
E aí, quando eu sim. fiz cursinho para entrar na faculdade, eu já comecei a me apaixonar pela educação, porque eu gostava muito de aprender da forma que eu aprendi no cursinho, diferente da forma que eu aprendia na Entendi. escola. Então, isso me levou a esse caminho. Assim. E atualmente o senhor dá aula, né, professor no Colégio Santa Felicidade, mas o senhor tem pretensão de trabalhar em algum outro local? Não digo em escola, mas digo fazendo pesquisas, em trabalho de campo, como o senhor é biólogo marinho também, fazendo essas pesquisas presenciais lá. Tem alguma pretensão? Olha, durante, bem antes de começar a dar aula, né, como professor de biologia mesmo, eu trabalhei em várias coisas vinculadas à biologia. Trabalhei como técnico de campo, trabalhei como coletor de pesquisa de campo, trabalhei no CEBIMAR, que é o Centro de Pesquisa Marinha de Biologia Marinha da USP, lá em São Sebastião. É. Trabalhei em um ONG de projeto de recuperação de golfinho e tartaruga, na Orla de Santos. Trabalhei em parque estadual como monitor, guia. Então, todas essas áreas me apaixonaram muito, porque quando você se forma na biologia, tudo que você quer está no meio do mato, né? Está no meio da natureza. Sim. Quando eu começo a dar aula, eu saio desse ambiente, eu vou para dentro de uma escola, né, num ambiente fechado. Então é aquilo, eu gosto muito de dar aula, porém eu gostaria muito mais se eu pudesse dar aula da forma que eu acredito, que seria fora da sala de aula. Né? Eu já faço isso bastante no Santa, porque o Santa me permite isso, a levar para várias aulas, passeios, etc. Né? Mas Sim. a minha paixão e o meu ideal, se eu um dia alcançar esse ideal, é poder educar no meio do mato, no meio da natureza, né? Que inclusive já tem algumas Sim. escolas que têm esse formato, mas não são muitas. Então, se o dia surgir uma oportunidade parecida com essa, eu com certeza vou partir para esse caminho. Vai agarrar. Sim. Eu vou. E dentro da carreira, você tem a ver pontos fracos e fortes da profissão? Biólogo, Isso. tá? Ó, a biologia, ela vai deixar de existir como curso ciências biológicas, porque a biologia se dividiu demais, né? Hoje você tem várias áreas da biologia, ecologia, genética, evolução. Sim. Então, muito provavelmente no futuro as graduações vão ser específicas, vai deixar de existir esse curso grande que é a biologia. Em linhas gerais, tem áreas da biologia que o mercado é muito promissor, genética, né, a área de agricultura, porque o ser humano nunca vai deixar de comer e o ser humano nunca vai deixar de pesquisar melhorias para o que ele consome. Porém, tem áreas da biologia que são bem difíceis de você conseguir vaga no mercado de trabalho, que é a área que eu me apaixonei, que é a de proteção ambiental, né? Que é de você conseguir preservar Aham. o meio ambiente. Então, quem vai te oferecer esse tipo de trabalho? Na maioria das vezes são ONGs, que pagam muito mal, porque também não tem muita renda. Então, a gente brinca, né? Mas o biólogo que quer seguir o intuito da profissão, que é defender o meio ambiente, tem que já se tocar que ele vai ter que se desgarrar um pouco desse universo capital. Ou seja, ele vai ser mal remunerado, mas poderá estar fazendo o que ele realmente gosta. Então, tem esses Entendi. dois polos aí, né? Entendi. Até o senhor estava falando que você se apaixonou por essa causa de proteção dos animais, e o que eu vejo é que eu vi uma reportagem há um tempo atrás que biólogos lá dos Estados Unidos estavam vendo lá da Disney, né? Que lá eles têm o SeaWorld, que é onde tem o show lá, e eles estavam querendo, porque faz mal pro animal e tudo, não é? Então, seria mais essa parte, assim, né, de proteção e tudo. Mas, no Brasil, é igual você falou, é meio complicado, né? Não é só no Brasil, assim, é um tema bastante polêmico, né? Eu sei que o intuito da entrevista não é esse caminho, mas é importante ler sobre o assunto, porque como são temas muito subjetivos, falar que o SeaWorld está equivocado, em partes realmente faz sentido, porque a baleia ela vai estar muito mais feliz no meio do mar, livre, no ambiente natural dela. Porém, existe uma vertente que defende esses parques, esses zoológicos, etc., porque muitos animais vêm de apreensão, de circo, de maus tratos, de tráfico animal. Então, existe uma linha que você tem que também levar em consideração, que é, Tem se que o ver os animal dois nasceu, lados. tem que ponderar, porque se o animal nasceu em cativeiro, é muito complicado você devolver esse animal no ambiente natural, porque ele nunca esteve nesse ambiente, né? Então, até ele se Entendi. adaptar, isso pode levar o animal à morte. Então, é subjetivo. Eu sou de uma posição da biologia que
antes viver livre e morrer do que viver a vida inteira sofrendo. Então, eu não concordo muito com zoológico, parques, etc., né, como SeaWorld, mas não sou de todo contra também. Eu entendo que existe um outro lado e muita gente que luta por esses animais que são apreendidos de cativeiro, etc. Sim, sim. E, professor, as suas aulas são bem faladas no Santa, em outros colégios, em outros amigos meus, né? E eu tenho uma curiosidade, que não tive aula com o senhor, eu gostaria de saber, como que você leva a aula, administra, fala, explana o conteúdo para os alunos? Ó, eu tenho dois pontos que eu posso colocar. Um é o universo que eu dou aula no Santa e as outras escolas que eu já dei aula, né? De escola tradicional, com ensino tradicional. No Santa, eu tenho muita facilidade de ministrar aula. Por quê? Porque o Santa me permite ser autônomo. Eu posso decidir a forma que eu quero educar. Então, obviamente, qual é o melhor caminho para se educar hoje? É você buscar no estudante o que ele tem vontade de aprender. Então, na hora que eu entro na sala de aula no Santa, a primeira coisa que a gente faz é o que a gente vai conversar hoje. Né? Se eles me dão liberdade de eu escolher o tema, obviamente eu vou escolher o tema que eu gosto mais de conversar. Mas eu sou todo aberto a eles sugerirem. Então, eu sempre levo por esse caminho. Eu entro na sala de aula, venho com uma ideia mais ou menos pronta, mas se eles querem ir para um caminho completamente diferente, a gente vai para um caminho completamente diferente. Vai também. E isso é muito legal porque me fez reestudar todo o conhecimento que eu tinha. Porque a gente sempre acha que está pronto, mas na verdade a gente nunca está pronto para educar, né? Sempre existem perguntas que você não espera, sempre existem temas que você faz tempo que não acessa. Então me fez o tempo todo estar revisitando essas coisas e é muito legal, porque eu aproveito e aprendo cada vez mais e isso faz com que eu compartilhe, né, com todo mundo. Agora, no tradicional já é mais difícil. No tradicional você tem que seguir uma apostila. Então, é mais difícil agradar o estudante, porque às vezes ele não quer estar ali aprendendo aquilo, né? Então é muito complicado. Entendi. E agora voltando para a Unesp, né, que é a faculdade. Durante a faculdade, quais foram as matérias que o senhor teve mais facilidade ou que mais gostou? Olha, as matérias que eu mais tive facilidade foram as de exatas, mas não são as que eu mais gostei, né? As que eu mais gostei foram aquelas disciplinas que me colocaram pulgas atrás da orelha. Por exemplo, geologia, a paleontologia, né, a evolução como um todo, comportamento animal. Isso são coisas que te levam a querer saber mais, né? Pô, como que um leão pensa, né? Como será que ele busca alimento? Na evolução, pô, da onde que a gente veio? Será que a gente veio do macaco mesmo? Que história é essa? Então são disciplinas que te fazem, te provocam a querer buscar mais informação. Mas, em linhas gerais, a que mais me apaixonou foi a geomorfologia e a paleonto, que foi para onde eu, inclusive, fui no meu TCC, né, no meu trabalho de conclusão. É uma área que é muito linda, porque ela trabalha com uma escala de tempo muito grande. Então, você tem possibilidades infinitas aí para poder estudar, né? Mas em questão de afinidade, já seria as matérias de exatas, né? É que eu tive mais facilidade, sim. Que eu tive mais facilidade, sim. Mas, de longe, é o que você realmente vai mais gostar, né? Porque a gente entende com o passar da vida que o que te faz ter vontade é aquilo que te provoca. Se é fácil e é cômodo, confortável, não vai te provocar, né? Você vai seguir nessa linha e você acaba não buscando aprender mais sobre aquilo, né? Sim. E a faculdade, são quantos anos? Então, a Unesp em São Vicente, ela é bem diferente da maioria dos outros campos, né? Porque lá, como tem as ciências biológicas com habilitações, os 3 primeiros anos você estuda as ciências biológicas, que seria o mínimo necessário para a biologia. Então, o que um aluno vai ter de biologia em 4 anos em outro campus, lá em São Vicente você tem 3. Então é bem condensado, né? É muita aula, é período integral, é bastante puxado, assim. Porque no 4º ano você vai optar ou por biologia marinha ou por gerenciamento costeiro. E aí esse último ano é voltado só para essa habilitação. Então, eu fiz primeiro gerenciamento costeiro e depois eu fiz biologia marinha. Eu acabei fazendo os dois, tem essa opção. Então eu fiz, em 4 anos, eu me formei biólogo gerenciador costeiro, e no 5º ano eu me formei biólogo marinho. Né? Então tem essa opção. No total, foram 5 anos de estudo para se formar como biólogo com 2 habilitações. Entendi. E para o pessoal que tem vontade, está com uma pretensão de cursar biologia, quais são os conselhos que o senhor tem para dar? Primeiro, se prepare financeiramente, né? Quando eu falo se prepare financeiramente, não guarde dinheiro para poder fazer faculdade de biologia e depois ficar
se virando com o que você guardou. Não. É entender que filosofias de vida têm que ser tomadas aí. Que é, por exemplo, eu tenho total desprendimento pelo universo capital. Então, assim, eu consigo sobreviver com muito pouco. Esse foi o Entendi. primeiro ponto que eu tive que decidir para cursar biologia, porque eu já entendia, ao ler sobre o curso, que não seria um universo fácil de conseguir trabalho na área que eu gosto. Se você for para genética, for para a área que trabalha com agricultura, você vai ter dinheiro, porque é uma área que investe muito dinheiro, né? Então, a primeira coisa que eu dou como dica é entenda qual o seu ideal, o que você busca. E aí, para escolher o campus, o curso, tem que ver o que você tem mais afinidade. Eu gosto muito de praia, então eu fui para o universo do ambiente marinho. Conheço muitos amigos que gostam muito mais de ambiente continental, água doce, né? Então, sei lá, vai para ecologia em Rio Claro, vai para ciências biológicas mais voltada para dentro do continente. Então, a primeira coisa que você tem que encontrar é suas Entendi. afinidades, né? Sim. E na faculdade, por exemplo, o senhor que fez na habilitação de biologia marinha, que é um assunto que eu também gosto, teve aulas práticas e pesquisas de campo? A Unesp em São Vicente, olha, eu posso falar na época que eu fiz o curso mudou bastante, tá? Eu não sei se ele continuou mantendo a mesma lógica, teria que ler lá o manual Uhum. do aluno, né, para ver se mantém. Mas na época que eu fiz, que foi de 2007 a 2011, era o curso de biologia no estado de São Paulo com o maior número de saídas de campo. Era o curso mais prático que tinha de biologia. Primeiro porque está no litoral, e a maioria dos cursos estão dentro do estado, né? Não está no litoral. Por estar no litoral, a nossa margem para fazer saída de campo era muito maior. Um ônibus ali de Sim. 1 hora, você estava numa praia Tava do totalmente lado, deserta. Isso. Então, teve muita saída de campo. Eu tive pelo menos 2 a 3 saídas de campo por ano, o que é bastante num curso de graduação. Tem outros cursos, por exemplo, de Rio Claro, que faz uma saída de campo grande, vai lá para Pantanal, fica uma semana, mas tem bem menos outras ao longo dos outros anos. Então, na entendi. Unesp, em São Vicente, tem muito campo, e eu fiz muito campo, não só como graduando, mas como monitor nos outros anos. Eu gostava muito de estar na prática, né? Então eu fui como monitor e eu acabei vencendo bastante esse ramo aí. Tá. Professor, a gente vê que não só nas faculdades com ensino superior, mas com o tecnólogo, tem o estágio obrigatório. No seu caso, na época, quando fez ciências biológicas, teve o estágio obrigatório? Então, o curso de Ciências Biológicas lá na Unesp de São Vicente, ele não tem um estágio obrigatório para o curso. Eu tive um estágio obrigatório porque eu era bolsista. E aí, como tem vários tipos de bolsa, eu tive que fazer, por exemplo, um estágio de iniciação científica para conseguir uma bolsa que tinha lá. Aí depois eu consegui uma Entendi. outra bolsa, também tive que fazer estágio. Então, depende da bolsa que você tem lá. Mas como biólogo marinho, não tem nenhum estágio que você tenha que fazer de horas, assim. A área da saúde que pede mais isso, né? Entendi. E eu queria só que o senhor contasse, assim, não se estendendo muito, sobre o seu TCC, sobre o tempo que o senhor demorou para fazer. Então, logo no segundo ano, eu peguei afinidade muito grande com um professor, que era o professor que dava as disciplinas de geomorfologia, geologia, paleonto. Então, como era um professor bastante versátil, ele permitia que a gente estudasse da forma que a gente gostava, eu acabei fazendo com ele um estudo numa região estuarina, lá de Bertioga. Estuário é quando o rio encontra com o mar. Como a água ela não fica nem salgada como o mar e nem doce como a cachoeira, ela tem essa mistura, ela cria um ambiente totalmente diferente. Então, o meu trabalho de conclusão foi mapear todo esse rio, esse estuário, vendo salinidade, temperatura, geomorfologia, tipo de sedimento. Então, foi um trabalho bastante descritivo para que outros trabalhos possam ser feitos na área. Foi um trabalho muito legal porque era muito campo. Eu fiz 3 anos de campo para escrever o trabalho em poucos meses, né? Então, foi muito mais coleta do que texto mesmo, né? E se o senhor pudesse falar um pouquinho da Unesp, o que o senhor achou da Unesp? Olha, existem 4 grandes universidades hoje no Brasil, no estado de São Paulo, desculpa. A USP, a Unicamp, a Unesp e a UFSCar, que é a Federal de São Carlos. São grandes universidades. A Unesp, por ter vários campos, né, espalhados por o estado inteiro, são, se não me engano, 27 campos em 27 cidades diferentes, Uhum. diferente da USP, que tem um campus grande e outros bem pequenos, e a Unicamp e a UFSCar também, ela abre uma maior quantidade de diversidade de alunos. Então, na Unesp, eu tive contato com gente de todo lugar do Brasil.
Eu tinha amigo que veio de Goiás, amigo que veio do Espírito Santo, amigo que veio de Minas, amigo que veio do Rio Grande do Sul. Então, por ter essa capacidade de mesclar muito, eu achei incrível essa capacidade de você poder vivenciar culturas diferentes, né? E por ter vários campos, sabe, também. Então eu conheci muitos campos, muita gente, muito curso. Isso foi muito legal. Eu gosto muito da Unesp, né? Mas é um pouco puxar sardinha, né? Quem faz, faz. E eu não vou falar que a USP é melhor por ter feito Unesp, né? Até porque eu não vivenciei o curso da USP. Mas eu posso dizer que a Unesp é muito boa. Eu até, quando fui pesquisar algumas das melhores universidades do estado de São Paulo, a Unesp está lá mesmo. Então, isso é completamente verdade. Aí eu fui, entrei no campus e vi que ela tem uma baita estrutura. Eu não conhecia muito a Unesp, porque quem, querendo ou não, tem mais nome é a USP, mas a Unesp está lá em segundo lugar como uma das melhores. O que eu vou falar parece clichê, mas o que faz a universidade é o aluno. Então, assim, por mais que a USP tenha um grande nome, a Unicamp, a Unesp, se você for uma universidade particular fazer seu curso e você se entregar para o seu curso, vai ser incrível. É claro que a estrutura vai dizer um pouco, né? Mas não é o que define. Acho que um grande conselho que eu dou para o estudante que vai ingressar na universidade é não ingressar pela universidade. Ingresse pelo curso que você está prestando e pela paixão que você tem por ele. Porque não adianta nada entrar numa USP super concorrida, super conceituada, num curso que eu não gosto muito. A faculdade vai ser um martírio. Entendi. Vão ser 4 anos de tortura, entendeu? Entendi. Então eu tive E, experiência de viver com muitos amigos que passaram por isso. e professor, uma última pergunta. Nesse período de pandemia, como o senhor está fazendo para se adaptar, lidar com os alunos, essas coisas? Olha, eu estou sofrendo muito, porque eu sou muito da prática, né? Eu gosto de estar ali, olhando o aluno no olho, né? Saindo com ele, andando pela escola. Eu me adaptei da forma que a maioria dos professores conseguiram se adaptar, que é com videoaula, né? Por exemplo, eu não gosto também muito desse negócio da videoaula porque ela é expositiva, então o que eu fiz no Santa? Eu, alguns momentos, combinava com os alunos uma videochamada. Então a gente entrava ali todo mundo na videochamada e trocava ideia como eu troco em sala de aula, né? Uhum. Obviamente é mais complicado, porque quando o aluno está no celular, ele fica mais tímido do que ele já é dentro da sala de aula. Então, Sim. acaba quebrando um pouco o encanto da educação, né? Mas a gente não tem muita opção, né? A gente acabou se virando e, por sorte, o Santa, no modelo que ele tem, a gente não está sofrendo nem de perto o que escolas tradicionais estão sofrendo, né? Com essa pandemia, etc. A gente conseguiu levar numa boa, assim, né? É claro que a Entendi. presença nada substitui, né? Entendi. Professor, obrigado pela entrevista, foi ótima. O senhor é um dos caras que eu mais admiro na educação. Infelizmente, não tive aula, mas o pessoal fala tão bem da sua aula, né? E só pela entrevista já deu para ver. Então, o senhor é bom, agradeço. Espero que o pessoal tenha gostado. Se quiser falar suas redes sociais, para o pessoal te seguir lá. Olha, eu não tenho muitas redes sociais assim. O Instagram, eu tenho um canal ali que eu divulgo uns artesanatos que eu faço, algumas notícias do universo da biologia. É gu_artesanatos, e aí pode seguir lá. É mais para quem gosta de artesanato, de artes em geral, assim, né? Eu gosto de me divertir com outras coisas também, né? Entendi. Então, pessoal, lá no Instagram do Jovem Entrevista, aproveita, já segue o meu Instagram e segue do professor Gustavo lá. Eu vou colocar o link na descrição do Instagram dele. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam aqui no nosso canal do YouTube. Sigam o nosso Instagram, @Jovem Entrevista. Lá, todos os dias, ou tem indicação de filme, série, livro, poesia. Tudo para que a gente consiga, né, levar o conhecimento. Agradeço novamente, professor. Espero que a gente faça um parte 2, que tem muito assunto para discutir. Eu gosto de conversar, o senhor também. E espero que esse parte 2 seja presencial, né? Após a pandemia, fazer um presencial. Imagine na praia, lá, discutindo. Vai Boa ser ideia, boa ideia. interessante, interessante. Obrigadão, viu, Eu, que- professor? eu quero agradecer também, parabenizar pelo projeto que você está fazendo aí. Acho bem interessante levar esse tipo de informação para a galera. Então, só apoio aí. Precisando, tamo junto. Obrigado. Obrigadão, obrigadão, pessoal. Espero vê-los novamente aí.